Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 17 de julho de 2017. Sínodo do Cadáver, ódio além da vida. A Igreja Católica passava por uma época turbulenta no fim do século IX. Enquanto no século XX a Roma teve 8 papas, no século IX contavam-se as dezenas os que se sucederam no cargo, a maioria na casa dos 30 anos. Em alguns casos, os papas terminavam assassinados, eram depostos e fugiam, diz a historiadora Valéria Fernandes da Silva, especialista em história da Igreja. As poderosas famílias de Roma tinham influência na Santa Sé, o que levou algumas pessoas perturbadas a se sentar no trono de Pedro. Mas, em termos de bizarrice, nenhum superou Estevão. No começo de 897, o Papa Estevão V, alguns o citam como Estevão V, tomou uma atitude excêntrica, ordenou a exumação de seu antecessor Formoso, morto 9 meses antes. No evento conhecido como Sínodo Cadavérico, o corpo do Papa defunto, isso mesmo, o corpo, vestido com insígnias e ornamentos, foi julgado e condenado por excesso de ambição. Estevão excomungou Formoso, que foi despido de suas vestes papais e teve amputados os dedos da mão direita, usados para abençoar os fiéis. Seu corpo putrefato foi atirado no rio Tibre, pena comum a criminosos. Depois do ocorrido, a popularidade de Estevão foi para o fundo do Tibre junto com o corpo de Formoso. Ele foi deposto numa rebelião e estrangulado até a morte, ainda em 897. No ano seguinte, o novo Papa João IX anulou o Sínodo Cadavérico no Concílio de Ravenna e ordenou o retorno do corpo de Formoso, resgatado do Tibre, à tumba, na Basílica de São Pedro. Foi talvez o período mais conturbado da história do papado, diz a historiadora Valéria Silva. Coisas assim são um sintoma da instabilidade da Igreja, da crise de autoridade e da ingerência das grandes famílias. Estevão foi considerado louco. O caso teve uma repercussão tão assustadora, que a partir de 880, a Igreja trocou de Papa como o time brasileiro de futebol muda de técnico. Segundo o Dicionário de Papas, de Michael Aus, foram 38 eleitos nos 150 anos seguintes, média de 1 a cada 4 anos. Como se fosse Copa do Mundo. Além disso, surgiu a denominação antipapa, que apesar de parecer ter saído de uma história de super-heróis, serve para definir aqueles que se elegeram papas em oposição aos que foram escolhidos pelo poder central, em Roma. Entre os séculos 3 e 15, houve cerca de 30 antipapas. Reza a lenda que o desequilibrado Estevão, durante o julgamento, perguntou ao cadáver de Formoso: por que desrespeitaste esta diocese? Ao que um diácono, escondido, respondeu: porque eu sou mau. Esse ódio que ultrapassa uma vida nós espíritas chamamos de obsessão. A obsessão apresenta características bem diversificadas, desde a simples influência moral sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação total das faculdades mentais e do organismo. A obsessão poderá ocorrer nas seguintes formas: um espírito desencarnado atua sobre o encarnado. 2 Espírito desencarnado atua sobre o desencarnado. 3 Espírito encarnado atua sobre o desencarnado. 4 Espírito encarnado atua sobre o encarnado. Se um espírito desencarnado quiser agir sobre uma pessoa, dela se aproxima, envolve-a com o seu perispírito, como num manto, seus fluidos a penetram, os 2 pensamentos e as 2 vontades se confundem e, então, o espírito pode servir-se daquele corpo como se fora o seu próprio, fazê-lo agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar, etc.
Assim, os espíritos agem com os médiuns. Se o espírito for bom, sua ação sobre o indivíduo será suave e benéfica e só fará boas coisas. Se for mau, fará maldades. Se for perverso e mau, ele o constrange, até paralisar-lhe a vontade e razão, que abafa com seus fluidos, como se apaga fogo sob um lençol d'água. Fala-o a pensar, falar e agir por ele, leva-o contra a vontade a atos extravagantes ou ridículos, numa palavra, o magnetiza e o cataleptiza e o indivíduo se torna um instrumento cego de sua vontade. Tais são as causas da obsessão e da subjugação que se mostram em diversos graus de intensidade. No caso analisado dá-se o inverso, um espírito encarnado tenta obsidiar um desencarnado. Seria justo que se apelasse para os espíritos bons, mas não se deve esperar que eles, simplesmente, expulsem os obsessores. Faz-se mister rememorar o axioma ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda-te quer dizer vencer as más inclinações, porquanto são exatamente elas que os atraem, como a podridão atrai as aves de rapina, na acepção de Allan Kardec. Outro expediente, também válido e estratégico, é orar pelos espíritos obsessores, conforme, aliás, preconiza o Mestre Jesus. Desse modo, pode-se anular ou pelo menos minimizar a ação deletéria do agressor, não se legitimando, assim, a violência. Entretanto, há casos de subjugação que paralisam a vontade do obsidiado. Em tais casos, torna-se imprescindível a desobsessão que se deve processar em um grupo espírita, idôneo, sério, responsável, estudioso da doutrina espírita e dos evangelhos. Esta foi a crônica do amanhecer de 17 de julho, por Feijão.